Permita-me começar com uma confissão que jamais imaginei fazer. Durante 34 anos acreditei que havia visto tudo o que um médico poderia ver. Presenciei o primeiro choro de vida de centenas de bebês. Segurei as mãos trêmulas de idosos que sussurravam seus últimos desejos. Lutei contra a morte em salas de emergência iluminadas por luzes frias e impiedosas. Venci algumas batalhas, perdi muitas outras. Pensava que meu coração havia se blindado, que as paredes que construí ao redor da minha alma eram suficientemente altas para me proteger da dor que via diariamente. Mas eu estava errado. Completamente, profundamente errado. Meu nome é Dr. Luca Mozetto, e esta é a história de como um adolescente mudou para sempre minha compreensão sobre vida, morte e o que existe além do véu que separa esses dois mundos. Era uma tarde de outubro em 2006. Lembro-me porque as folhas douradas e carmesim caíam lentamente das árvores do pátio do Hospital San Gerardo, em Monza, criando um tapete natural que parecia preparar o mundo para algo solene. O céu estava tingido de tons acinzentados e havia no ar aquela umidade característica do outono italiano. O tipo de clima que faz você querer abraçar alguém ou beber um café forte. Eu estava encerrando mais um dia exaustivo. Havia realizado 2 angioplastias pela manhã, atendido 17 pacientes no consultório e participado de uma reunião sobre novos protocolos cardiológicos. Meus pés doíam, minha cabeça latejava. Tudo o que eu queria era voltar para casa, abraçar minha esposa Maria e meus 2 filhos, tomar um banho quente e esquecer, pelo menos por algumas horas, que a morte era minha companheira constante de trabalho. Estava guardando meus pertences quando o bip tocou. O som estridente cortou o silêncio do meu consultório como uma lâmina. Olhei para a tela. Urgente, Departamento de Oncologia, 3º andar. Dr. Moretti necessário imediatamente. Suspirei. Não era a primeira vez que o departamento de oncologia me chamava. Pacientes com câncer frequentemente desenvolvem complicações cardíacas. Os tratamentos agressivos, a quimioterapia, o próprio avanço da doença, tudo conspira contra o coração. Eu havia me tornado o especialista a quem recorriam quando as coisas se complicavam. Peguei meu jaleco, meu estetoscópio e aquele velho companheiro que havia escutado milhares de corações ao longo de 3 décadas e me dirigi aos elevadores. Enquanto subia, observava meu reflexo nas portas metálicas polidas. Um homem de 56 anos me encarava de volta, cabelos grisalhos nas têmporas, rugas ao redor dos olhos, aquele olhar cansado de quem havia visto demais, sentido demais, perdido demais. Mais um paciente, pensei, mais uma batalha, mais uma chance de vencer ou perder. Não fazia ideia de que estava prestes a travar a batalha mais importante da minha vida e que o campo de batalha não seria o corpo de um paciente, mas meu próprio coração endurecido. O 3º andar do hospital tinha aquele cheiro característico de desinfetante misturado com algo indefinível. Talvez fosse esperança, talvez fosse desespero. As luzes fluorescentes zumbiam suavemente, criando uma atmosfera que sempre me fazia pensar em aeroportos ou salas de espera, lugares de transição, onde as pessoas estão sempre entre um lugar e outro, nunca realmente presentes. Caminhei pelo corredor de paredes brancas, passando por quartos onde famílias sussurravam, onde pacientes dormiam inquietos, onde a vida e a morte dançavam sua eterna valsa. Cheguei à sala 312. A porta estava entreaberta. Antes mesmo de entrar, algo me chamou a atenção. Havia uma qualidade diferente no ar ao redor daquela porta. Não sei explicar. Era como se a atmosfera fosse mais densa ali, mais carregada. Não de maneira opressiva, mas de maneira sagrada. Sim, essa é a palavra. Sagrada. Respirei fundo e bati levemente na porta. "Entre, por favor", respondeu uma voz feminina, suave, mas firme. Empurrei a porta e entrei, e o que vi me fez parar no meio do caminho. A primeira coisa que notei foi a luz. Não, espere, deixe-me ser mais preciso. Não era exatamente luz, era mais como se a própria qualidade do ar fosse diferente, como se cada partícula de poeira suspensa no ar estivesse brilhando? Não, não é isso também. É tão difícil colocar em palavras. Era como se houvesse uma presença na sala que tornava tudo mais nítido, mais real, mais vivo. E então, meus olhos se ajustaram e eu o vi. Um jovem adolescente estava deitado na cama hospitalar. Não podia ter mais que 15 ou 16 anos. Magro, muito magro. A doença havia consumido grande parte de seu peso. Sua pele tinha aquela palidez translúcida característica dos pacientes em estágio avançado de leucemia. Havia hematomas nos braços, onde as inúmeras agulhas haviam perfurado suas veias, mas seu rosto,
Ah, seu rosto era algo completamente diferente. Ele estava em paz. Não era a paz da resignação, não era a paz da desistência. Era uma paz ativa, vibrante, radiante. Seus olhos estavam fechados, mas havia um leve sorriso em seus lábios. Suas mãos estavam cruzadas sobre o peito e entre seus dedos havia um rosário simples de contas brancas. Ao lado da cama estava uma mulher de aparência elegante, provavelmente no início dos 40. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar, mas havia algo em sua postura, uma dignidade, uma força, que me impressionou imediatamente. Ela segurava um terço nas mãos e seus lábios se moviam em oração silenciosa. Do outro lado da cama estava um sacerdote idoso, seus cabelos brancos perfeitamente penteados, suas mãos gnarled, segurando uma Bíblia contra o peito. Ele também rezava, sua voz um murmúrio baixo e constante, como água correndo sobre pedras. Havia outras pessoas na sala. Um homem de meia idade, claramente o pai, estava de pé perto da janela, olhando para fora, mas sem realmente ver nada. Uma criança, não, um pré-adolescente, estava sentada em uma cadeira no canto, abraçando os joelhos, com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. "Boa tarde", eu disse, quebrando o silêncio sagrado da sala. "Sou o Dr. Luca Mozetto, cardiologista. Fui chamado para avaliar o paciente." A mulher ao lado da cama ergueu os olhos para mim, e quando nossos olhares se encontraram, eu vi algo que me desconcertou. Gratidão. Pura, profunda gratidão. Como se minha mera presença fosse um presente. "Obrigada por vir, doutor", ela disse com voz suave, mas firme. "Eu sou Antonia Acutis. Este é meu filho, Carlo. Ele tem 15 anos e..." Sua voz falhou por um momento, mas ela respirou fundo e continuou. "Ele está partindo para casa, não morrendo, não nos deixando, partindo para casa." Aquelas palavras ecoaram em minha mente de uma forma estranha, como se ela estivesse falando de uma viagem, não de uma tragédia. "Compreendo", eu disse aproximando-me da cama. "Posso examiná-lo?" "Por favor." Ela assentiu, afastando-se um pouco, mas sem soltar a mão do filho. Coloquei meu estetoscópio no peito de Carlo e fechei os olhos para me concentrar, e o que ouvi fez meu coração profissional apertar. Seu coração estava lutando. Cada batimento era irregular, forçado, como se um motor estivesse falhando. Havia arritmias claras, a pressão estava baixa, o pulso fraco e thready. Com minha experiência de 3 décadas, eu sabia imediatamente que aquele coração não tinha muito tempo. Horas, talvez, no máximo um dia ou 2. Afastei-me e peguei o prontuário médico que estava na mesinha ao lado da cama. Li rapidamente. Leucemia mieloide aguda, diagnosticada há apenas 6 semanas. Progressão fulminante. Não respondeu à primeira linha de quimioterapia, nem à segunda. A medula óssea estava completamente comprometida. O sistema imunológico havia colapsado. E agora o coração estava falhando. Era um dos casos mais tristes que eu havia visto. Tão jovem, tão rápido, tão cruel. Respirei fundo e me virei para a família, preparando-me para dar o veredito que havia dado centenas de vezes antes. As palavras estavam prontas na minha língua, polidas pelo uso frequente. "Sinto muito, mas não há mais nada que possamos fazer medicamente." Mas antes que eu pudesse falar, algo aconteceu. O menino abriu os olhos. Já olhei nos olhos de milhares de pessoas. Olhos cheios de dor, olhos cheios de medo, olhos cheios de desespero, olhos suplicando por mais tempo, mais esperança, mais vida. Mas nunca, e quero enfatizar isso, nunca havia olhado em olhos como os de Carlo Acutis. Eram olhos castanhos escuros, quase negros, mas não era a cor que me impressionou, era a profundidade. Era como olhar para um poço sem fundo, mas um poço cheio de luz em vez de escuridão. Havia uma claridade naqueles olhos que me deixou completamente desorientado. E então ele sorriu para mim. "Boa tarde, doutor", ele disse com voz suave, mas surpreendentemente firme para alguém tão debilitado. "Obrigado por vir cuidar do meu coração." Eu fiquei sem palavras por um momento. Havia algo na maneira como ele disse aquilo, cuidar do meu coração, que parecia ter um duplo significado, como se ele não estivesse falando apenas do órgão físico bombeando sangue em seu peito. É meu trabalho", consegui dizer finalmente, ainda me recuperando daquele olhar penetrante. "Carlo, eu preciso ser honesto com você sobre sua condição." Ele ergueu a mão levemente, interrompendo-me com um gesto gentil. "Eu sei, doutor. Sei que meu coração está fraco. Sei que meu corpo está desistindo. Está tudo bem." "Está tudo bem?" A pergunta escapou de mim antes que eu pudesse me controlar. Como algo assim poderia estar tudo bem? Carlo assentiu, aquele sorriso suave ainda brincando em seus lábios. "Sim, doutor, está tudo bem porque eu sei para onde estou indo, e é um lugar muito melhor do que este."
Eu olhei para Antônia, esperando ver negação ou talvez aquela falsa alegria que algumas famílias adotam quando não conseguem lidar com a realidade, mas vi apenas aquele mesmo olhar de paz profunda que seu filho carregava. Carlo tem uma fé muito forte, doutor. Ela explicou, sua voz tremendo ligeiramente, mas mantendo a compostura. Ele sempre teve, desde pequeno, ele conhece Jesus de uma forma que eu mesma ainda estou tentando compreender completamente. Jesus, repeti, sentindo-me inadequado para esta conversa que estava tomando um rumo inesperado. Sim, Carlo respondeu e seus olhos se iluminaram ainda mais, se isso era possível. Jesus na Eucaristia, eu o encontrei lá, doutor, todos os dias, na missa, na comunhão, e ele mudou minha vida completamente. Eu não sabia o que dizer, minha formação médica não me havia preparado para conversas sobre Jesus e Eucaristia à beira do leito de um paciente terminal. Eu vejo, murmurei, sentindo-me completamente fora do meu elemento. Bem, isso é bom. A fé pode ser muito reconfortante em momentos como este. Carlo me olhou de uma maneira que me fez sentir como se ele pudesse ver através de mim, através da minha máscara profissional, através das minhas defesas cuidadosamente construídas, direto para o meu coração partido que eu havia escondido por tanto tempo. Doutor, ele disse suavemente, posso fazer-lhe uma pergunta? Claro, respondi, ainda tentando recuperar meu equilíbrio profissional. O senhor acredita em Deus? A pergunta me atingiu como um soco no estômago. Ninguém havia me feito essa pergunta em anos, décadas talvez, e certamente nenhum paciente havia me perguntado isso. Eu não sei, admiti, surpreendendo a mim mesmo com a honestidade. Acho que sim, ou costumava acreditar, quando era criança, mas depois de ver tantas coisas ruins, tanta dor, tanta morte injusta, eu não tenho certeza do que acredito mais. Carlo assentiu como se minha resposta fizesse perfeito sentido para ele. Entendo, deve ser muito difícil para o senhor, doutor, ver tanta dor todos os dias, ver pessoas sofrendo, ver corações quebrando, tanto os físicos quanto os emocionais. Como ele sabia, como esse menino de 15 anos que mal havia começado a viver podia entender as lutas de um homem de 56 anos que havia dedicado sua vida inteira à medicina. É parte do trabalho, eu disse caindo de volta nos meus padrões de resposta profissionais. Alguém tem que fazer isso. Mas quem cuida do senhor, doutor? Carlo perguntou e havia tanta compaixão genuína em sua voz que eu senti algo se quebrar dentro de mim. Quem cuida do seu coração quando ele está cansado? Quando ele está machucado? Quando ele está vazio? Vazio. Essa palavra me atingiu como uma flecha certeira, porque era exatamente isso que eu sentia há tanto tempo. Vazio. Como se toda a minha dedicação, toda a minha habilidade, todo o meu conhecimento médico não significasse nada no final. Como se eu estivesse apenas adiando o inevitável vez após vez, sem nunca realmente vencer. Ninguém, eu disse antes de poder me impedir. Ninguém cuida. Jesus cuida, Carlo disse simplesmente. Ele sempre cuida, mesmo quando não sentimos, mesmo quando não vemos, mesmo quando duvidamos. Ele está lá esperando que nós o deixemos entrar. Eu não sabia o que responder. Parte de mim queria descartar aquilo como o idealismo de um adolescente que não conhecia nada da realidade dura da vida. Mas outra parte de mim, uma parte que eu havia enterrado há muito tempo, queria desesperadamente acreditar que ele estava certo. Carlo, eu preciso verificar seus sinais vitais, eu disse, mudando de assunto porque não conseguia lidar com a intensidade daquela conversa. E conversar com sua mãe e o Dr. Fontana sobre o plano de cuidados paliativos. Claro, doutor. Ele disse com aquele sorriso gentil, mas antes de o senhor ir, posso rezar pelo senhor? Rezar por mim? Eu era um médico, eu estava ali para cuidar dele, e ele estava me oferecendo, rezar por mim? Você não precisa, comecei. Eu quero, ele interrompeu suavemente. Por favor, deixe-me fazer isso. Como eu poderia recusar? Esse menino moribundo, com seu coração falhando, com seu corpo desistindo, queria usar o que restava de sua energia para rezar por mim. Tudo bem, eu concordei, minha voz mais rouca do que eu pretendia. Carlo fechou os olhos e juntou suas mãos e começou a rezar, não em voz alta, era mais um sussurro, palavras que eu mal conseguia distinguir. Mas o efeito foi imediato e profundo. A sala pareceu ficar ainda mais silenciosa, ainda mais sagrada, e eu senti... não sei como descrever. Foi como se uma mão invisível tocasse meu peito, como se algo quente e gentil envolvesse meu coração, como se... por um breve momento, toda a dor, todo o cansaço, todo o vazio que eu carregava fosse reconhecido, visto, abraçado, lágrimas,
Subiram aos meus olhos, eu as contive com força, porque médicos não choram, médicos mantêm a compostura, médicos são fortes, mas naquele momento eu não queria ser forte, eu queria ser humano. Quando Carlo terminou de rezar, ele abriu os olhos e me olhou com tanta ternura que meu coração quase quebrou. Jesus te ama, Dr. Moretti, ele disse, mais do que o senhor pode imaginar, e ele tem um propósito para o senhor, um propósito lindo, o senhor só precisa confiar. Eu assenti, não confiando em minha voz para responder. Rapidamente verifiquei seus sinais vitais. Pressão arterial 85/50, pulso 110 e irregular, saturação de oxigênio 91%, e murmurei algo sobre conversar com o oncologista. Saí da sala 312 em um estado de choque. Caminhei pelo corredor como um autômato descendo as escadas porque precisava de tempo para processar o que havia acontecido antes de enfrentar outras pessoas. Quando cheguei ao estacionamento, era noite. As estrelas estavam começando a aparecer no céu, e pela primeira vez em anos, talvez décadas, eu parei. Simplesmente parei e olhei para cima, e chorei. Chorei por aquele menino moribundo que tinha mais vida em seus olhos do que eu havia sentido em anos. Chorei pelo meu próprio coração vazio, que eu havia negligenciado enquanto cuidava de milhares de outros. Chorei pela fé que eu havia perdido em algum lugar ao longo do caminho, entre as salas de cirurgia e os atestados de óbito, e em algum lugar profundo dentro de mim algo começou a despertar. Algo que eu pensava estar morto há muito tempo. Esperança. Nos dias seguintes, algo extraordinário aconteceu. Eu não conseguia parar de pensar em Carlo. Suas palavras ecoavam em minha mente constantemente. Jesus te ama, Dr. Moretti, mais do que o senhor pode imaginar. Eu me peguei voltando ao terceiro andar sempre que tinha um momento livre. Oficialmente eu estava monitorando o paciente cardíaco. Na realidade, eu estava buscando algo. Não sabia o que exatamente, mas havia algo naquela sala, naquele menino, que me puxava como um ímã. Carlos sempre parecia feliz em me ver, não importava quão fraco ele estivesse, e ele estava ficando mais fraco a cada dia. Seus olhos sempre se iluminavam quando eu entrava na sala. Dr. Moretti, ele exclamava, como se minha visita fosse o melhor presente que ele poderia receber. Como está seu coração hoje? E lá estava aquela pergunta novamente. Não como você está, mas como está seu coração? No terceiro dia eu finalmente perguntei, Carlo, por que você sempre pergunta sobre meu coração? Ele sorriu daquele jeito gentil que já estava se tornando tão familiar. Porque o senhor cuida dos corações das pessoas, doutor. Mas quem cuida do seu? Os médicos também têm corações que podem ficar doentes, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Espiritualmente, essa era uma palavra que eu não usava, que eu havia banido do meu vocabulário profissional. Você pode ter razão, admiti, puxando uma cadeira e sentando ao lado de sua cama. Mas eu não sei como cuidar de um coração espiritualmente doente? Carlo me olhou com aquela sabedoria que não deveria existir em alguém tão jovem. Jesus é o médico dos corações espirituais, doutor. Nenhum de nós pode curar nossos próprios corações. Precisamos deixá-lo fazer isso. E como alguém deixa Jesus curar seu coração? Perguntei genuinamente curioso. Abrindo-se para ele, Carlo explicou, na oração, na Eucaristia, nos sacramentos, mas principalmente simplesmente conversando com ele. Honestamente, como o senhor está conversando comigo agora? Eu não sei se consigo fazer isso, confessei. Faz tanto tempo e eu vi tantas coisas, tantas crianças morrendo, tantos pais chorando, tantas orações que parecem não ser respondidas. Como eu posso acreditar que Deus se importa quando vejo tanta dor? Carlo ficou em silêncio por um momento e vi que ele estava escolhendo suas palavras cuidadosamente. Doutor, ele finalmente disse, o sofrimento é um mistério. Eu não vou fingir que entendo completamente, mas eu aprendi algo. Deus não causa o sofrimento, Deus está no sofrimento. Ele está lá com cada criança que chora, com cada pai que sofre, com cada pessoa que está morrendo. Ele não nos poupa do sofrimento porque vivemos em um mundo quebrado, mas ele sofre conosco, ele carrega a cruz conosco. Como você pode ter tanta certeza? Perguntei, quase desesperado para entender. Porque eu o senti, doutor. Carlo disse simplesmente. Nos momentos mais difíceis, quando a dor era insuportável, quando tinha medo, quando chorava, eu sentia ele lá, bem ao meu lado, chorando comigo, segurando-me, e foi nesses momentos que eu descobri que o amor de Deus não é um amor que previne o sofrimento, é um amor que está presente no sofrimento, e isso faz toda a diferença.
Aquelas palavras me atingiram profundamente. Eu sempre havia pensado que, se Deus existisse e se importasse, ele preveniria o sofrimento. Mas Carlo estava sugerindo algo diferente, que Deus não nos poupava do sofrimento, mas caminhava através dele conosco. Conte-me mais sobre sua fé, pedi, percebendo que estava genuinamente interessado pela primeira vez em décadas. Os olhos de Carlo se iluminaram. Você quer mesmo saber? Sim, respondi honestamente. Eu quero. E então Carlo começou a me contar sua história. Ele me falou sobre como, desde criança, sempre se sentiu atraído pela Eucaristia. Como ele ficava horas na frente do Santíssimo Sacramento, apenas estando lá, na presença de Jesus. Muitas pessoas não entendem, ele explicou. Elas acham que a Eucaristia é apenas um símbolo, mas, doutor, é muito mais que isso. É Jesus, realmente presente, corpo, sangue, alma e divindade, e quando você entende isso, quando você realmente acredita nisso, tudo muda. Ele me contou sobre como aprender a programação de computadores sozinho, uma paixão que compartilhávamos, embora eu usasse computadores apenas para registros médicos enquanto Carlos usava para algo muito maior. Criei um site, ele me disse com orgulho visível, mesmo em sua fraqueza. Um site sobre milagres eucarísticos. Há centenas deles ao redor do mundo, doutor. Casos documentados de hóstias que sangraram, que se tornaram tecido cardíaco real quando analisadas. Casos de hóstias que permaneceram intactas por séculos. Milagres que provam que Jesus está realmente presente na Eucaristia. Tecido cardíaco? Repeti, meu interesse médico despertando. Em uma hóstia? Sim, Carlo disse entusiasmado. Há um caso em Buenos Aires em 1996. Uma hóstia consagrada foi encontrada no chão e, quando a colocaram em água, ela começou a sangrar. Eles a analisaram, doutor, e descobriram que era tecido cardíaco humano real, do ventrículo esquerdo, como se alguém tivesse acabado de passar por um trauma intenso. O coração de Jesus, doutor, literalmente. Eu fiquei fascinado. A interseção entre fé e ciência sempre me intrigara, embora eu geralmente ficasse do lado cético. Mas a maneira como Carlo descrevia isso com tanto entusiasmo e convicção... Você pode me mostrar esse site? Perguntei. Claro, ele disse e pediu à sua mãe que trouxesse seu laptop. Nos próximos minutos, Carlo me guiou através de seu trabalho, e eu fiquei impressionado. Não era apenas um site amador, era profissional, bem pesquisado, com documentação de centenas de milagres eucarísticos ao redor do mundo, cada um com fotos, datas, testemunhos, análises científicas. Você fez tudo isso sozinho? Perguntei, admirado. Com a ajuda de Jesus? Ele respondeu com humildade genuína. Eu queria que o mundo inteiro soubesse sobre esses milagres, que as pessoas soubessem que Jesus está realmente aqui conosco na Eucaristia, especialmente os jovens, doutor. Minha geração, nós passamos tanto tempo online procurando por conexão, por sentido, por algo real, e Jesus está lá, esperando, mais real do que qualquer coisa que possamos encontrar na internet. Havia algo profundamente movente sobre esse adolescente, usando a tecnologia, algo que a maioria das pessoas associa com distração e superficialidade, para apontar para o sagrado. Carlo, eu disse depois de um momento, você é um jovem extraordinário. Ele balançou a cabeça. Não, doutor, sou apenas um menino normal que conheceu um Deus extraordinário. Qualquer um pode fazer o que eu fiz. Qualquer um pode conhecer Jesus como eu o conheço. Você também pode, doutor. Eu não sei se tenho fé suficiente, admiti. A fé não é algo que você tem que ter em quantidade perfeita antes de começar, Carlo explicou. A fé cresce. Você começa com uma pequena semente, mesmo que seja apenas um desejo de acreditar, e essa semente cresce. Se você regar ela com oração, com abertura, com busca honesta, ela vai crescer. Mesmo para alguém como eu? Perguntei. Alguém que passou décadas duvidando? Especialmente para alguém como o Senhor, Carlo disse com convicção. Doutor, Jesus não quer pessoas perfeitas, ele quer pessoas honestas, pessoas que reconhecem que precisam dele. E eu vejo em seus olhos que o Senhor precisa. Seu coração está faminto, doutor. Faminto por algo que a medicina não pode dar, por algo que o conhecimento não pode preencher, por algo que apenas Deus pode oferecer. Faminto. Outra palavra que me atingiu diretamente no âmago, porque era verdade, eu estava faminto. Havia um vazio dentro de mim que nem sucesso profissional, nem minha família amada, nem nada neste mundo havia conseguido preencher. E o que é esse algo? Perguntei, minha voz apenas um sussurro. Carlos sorriu. Amor, doutor, amor incondicional, amor eterno, amor que não depende do que você fez ou deixou de fazer, amor que não muda quando você falha,
Amor que é maior do que a vida e maior do que a morte, o amor de Deus. Nos dias que se seguiram, desenvolvi uma rotina. Toda manhã, antes de começar minha ronda regular, eu visitava Carlo. E toda noite, antes de ir para casa, eu parava na sala 312 novamente. Oficialmente, eu estava monitorando seu coração. Na realidade, ele estava curando o meu. Cada conversa era uma lição. Não do tipo que eu havia aprendido na faculdade de medicina. Essas lições eram de uma natureza completamente diferente. Uma manhã encontrei Carlo particularmente fraco. Ele havia passado uma noite difícil, sua mãe me informou. A dor estava aumentando. Os medicamentos estavam perdendo eficácia. Mas quando Carlo abriu os olhos e me viu, ele sorriu. Sempre aquele sorriso. "Bom dia, doutor", ele disse com voz fraca. "Obrigado por vir. Como você está se sentindo?" "Como você está se sentindo?", perguntei já sabendo a resposta pelo monitor cardíaco ao lado de sua cama. "Cansado", ele admitiu. "Muito cansado, mas feliz, doutor, sempre feliz." Sentei-me ao lado dele, como havia me tornado costume. "Carlo, posso fazer-lhe uma pergunta que tem me incomodado?" "Claro. Como você consegue estar feliz quando está passando por tanto sofrimento? Não é apenas uma fachada, uma maneira de proteger sua família?" Carlo pensou por um momento antes de responder. "Não é uma fachada, doutor. É uma escolha. Toda manhã, quando acordo, eu tenho uma escolha. Posso focar na dor, no medo, no que estou perdendo. Ou posso focar em Jesus, no amor que ele tem por mim, no que estou ganhando." "O que você está ganhando?", perguntei genuinamente confuso. "Céu, doutor", ele disse simplesmente. "Estou ganhando o céu. E comparado ao céu, essa dor temporária é nada. Paulo disse isso melhor do que eu poderia. Os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória que será revelada em nós. Romanos 8:18. Mas você tem apenas 15 anos, argumentei. Você deveria estar jogando futebol, saindo com amigos, vivendo sua vida. Não é injusto?" "Talvez pareça injusto pelos padrões do mundo", Carlo admitiu. "Mas, doutor, eu vivi. Eu realmente vivi. Nem todo mundo que alcança 80 anos pode dizer isso. Eu conheci Jesus. Eu o amei. Eu o servi. Eu tentei levar outros a ele. Essa é a única coisa que realmente importa no final." Ele fez uma pausa, respirando com dificuldade, e então continuou. "E sabe de uma coisa, doutor? Eu não mudaria nada, nem a leucemia, nem a dor, nada, porque tudo isso me aproximou mais de Jesus. Tudo isso me ensinou o que realmente importa. Tudo isso me preparou para ir para casa." "Você realmente não tem medo?", perguntei, admirado. "Não do céu", ele disse. "Tenho um pouco de medo da dor, sim. Sou humano, mas do céu, não, doutor. Como eu poderia ter medo de encontrar aquele que eu amo mais do que tudo? É como ter medo de ir para casa depois de uma longa viagem." Ficamos em silêncio por um momento. Então Carlo disse algo que mudou minha perspectiva para sempre. "Doutor, posso dizer-lhe um segredo?" "Claro. A Eucaristia será minha autoestrada para o céu." "Autoestrada?", repeti, sorrindo levemente com a metáfora adolescente. Ele sorriu de volta. "Sim, porque quanto mais você recebe Jesus na Eucaristia, mais você se transforma nele. E quando você morre sendo uma coisa só com ele, a viagem para o céu é direta, sem desvios, sem atrasos, uma autoestrada." Era uma teologia profunda envolvida em uma linguagem simples, típico de Carlo. "Você vai me prometer uma coisa, doutor?", ele perguntou de repente. "Se eu puder." "Prometa que você vai pelo menos tentar, que você vai abrir seu coração para Jesus, que você vai à missa pelo menos uma vez, que você vai dar a Deus uma chance de curá-lo." Olhei para aquele menino moribundo, para aqueles olhos cheios de esperança e amor, e não consegui recusar. "Eu prometo", disse, "eu vou tentar." O sorriso que iluminou o rosto de Carlo foi como o sol nascendo. "Obrigado, doutor. Isso significa tudo para mim. E quando eu estiver no céu, vou rezar por você. Vou pedir a Jesus que cuide especialmente do seu coração." Era 11 de outubro de 2006. Meu bip tocou às 22h47. Eu estava em casa jantando tarde com Maria depois de um dia exaustivo. Olhei para a tela. Código azul, sala 312. Dr. Moretti necessário urgentemente. Meu coração apertou. Eu sabia o que isso significava. "Tenho que ir", disse para Maria já me levantando. Ela pegou minha mão. "É o menino?" Eu apenas assenti. Ela conhecia Carlo agora. Eu havia falado tanto dele nas últimas semanas que ela sentia como se o conhecesse também. "Vá", ela disse suavemente. "E Luca, diga a ele que vou rezar por ele.
Dirigi até o hospital mais rápido do que deveria, subi as escadas correndo, meu coração batendo forte, não apenas pelo esforço físico. Quando cheguei à sala 1312, havia mais gente do que antes. O padre estava lá, administrando os últimos sacramentos, a família toda estava reunida. Havia também alguns amigos, eu percebi, e havia uma paz na sala que era quase tangível. Dr. Fontana, o oncologista, me encontrou no corredor. Luca, não há mais nada que possamos fazer. O coração dele está falhando rapidamente. É questão de horas, talvez minutos. Eu sei, respondi. Posso entrar? Claro, ele pediu por você. Ele pediu por mim. Aquelas palavras me encheram de uma mistura de honra e tristeza profunda. Entrei na sala silenciosamente. Antônia viu-me e veio ao meu encontro. Dr. Moretti, ela disse, seus olhos vermelhos, mas seu rosto sereno. Obrigada por vir. Carlo disse que queria vê-lo uma última vez. Aproximei-me da cama. Carlo estava deitado, seus olhos fechados, respirando com dificuldade. Mas quando sentiu minha presença, ele abriu os olhos. Doutor, ele sussurrou. Peguei sua mão, estava fria, seu pulso era fraco e irregular. Eu sabia que não havia mais muito tempo. Estou aqui, Carlo, disse suavemente. Ele sorriu fracamente. Obrigado por tudo, por cuidar do meu coração, por deixar-me cuidar do seu. Você mudou minha vida, Carlo, disse, e percebi que lágrimas estavam escorrendo pelo meu rosto. Eu não me importava mais. Você me mostrou algo que eu havia esquecido. Você me lembrou do que realmente importa. Não se esqueça da sua promessa, ele sussurrou. Dê uma chance a Jesus. Não vou esquecer, prometi. Eu juro. Carlo fechou os olhos por um momento e pensei que ele havia partido. Mas então ele os abriu novamente e disse algo que ficaria gravado em meu coração para sempre. Doutor, não tenha medo da morte, é apenas um nascimento. Estamos nascendo e para a vida eterna. E Jesus está lá, esperando de braços abertos. Sua respiração ficou mais superficial. O monitor cardíaco começou a mostrar arritmias mais severas. O padre se aproximou e começou as orações finais. A família se reuniu ao redor da cama, e enquanto estavam ali, rezando, cantando suavemente hinos religiosos, algo extraordinário aconteceu. A sala mudou. Não consigo explicar de outra forma. Foi como se a qualidade do ar se alterasse, como se o véu entre este mundo e o próximo tivesse ficado mais fino. Havia uma presença ali, algo sagrado, algo poderoso, algo amoroso, e então, com um último suspiro suave, com aquele sorriso ainda brincando em seus lábios, Carlo Acutis partiu, mas não parecia uma partida, parecia mais como uma chegada, como se ele finalmente tivesse chegado em casa depois de uma longa jornada. Olhei para o monitor cardíaco. A linha havia se tornado plana, o último batimento havia soado, mas estranhamente não sentia a desesperança que normalmente acompanhava a morte de um paciente. Em vez disso, senti paz. E algo mais, esperança, como se Carlo, mesmo em sua morte, ou especialmente em sua morte, tivesse me dado um presente final. A prova de que há algo além, de que a morte não é o fim, de que o amor de Deus é real e eterno. Isso foi há quase 20 anos, e eu mantive minha promessa a Carlo. No domingo seguinte à sua morte, fui à missa pela primeira vez em décadas. Sentei-me no banco de trás, desconfortável e incerto, mas quando chegou a hora da comunhão, eu me lembrei das palavras de Carlo sobre a Eucaristia, e algo dentro de mim disse, vá. Não posso dizer que foi uma experiência instantaneamente transformadora. Não vi luzes, não ouvi vozes, mas senti algo, uma pequena semente de paz, uma pequena centelha de esperança. E eu continuei voltando, semana após semana, mês após mês, e lentamente, como Carlo havia previsto, aquela pequena semente cresceu. Voltei aos sacramentos, fui à confissão pela primeira vez em 30 anos, uma experiência aterrorizante e libertadora ao mesmo tempo. Comecei a rezar novamente, hesitantemente no início, mas com crescente confiança. E meu trabalho mudou. Não parei de ser médico, longe disso, mas comecei a ver meus pacientes de forma diferente, não apenas como corações doentes que precisavam ser consertados, mas como pessoas com almas que precisavam ser cuidadas. Comecei a passar mais tempo com eles, a ouvir suas histórias, a reconhecer seu sofrimento não apenas fisicamente, mas espiritualmente. E quando apropriado, quando eles estavam abertos, eu compartilhava com eles o que Carlo havia compartilhado comigo, que há esperança além da dor, que há amor além da morte, que há um Deus que sofre conosco e nos espera do outro lado. Alguns pacientes me olhavam como se eu tivesse enlouquecido, outros me agradeciam com lágrimas nos olhos, mas todos eles viram a mudança em mim, porque meu coração, aquele coração que estava tão vazio, tão cansado, tão doente espiritualmente, havia sido curado. Não completamente.
Ainda tenho dúvidas, ainda luto, ainda vejo coisas que me fazem questionar. Mas agora tenho algo que não tinha antes: fé. Não uma fé perfeita, mas uma fé real. Uma fé que cresce a cada dia, uma fé que me sustenta nos momentos difíceis. E Carlo, bem, a história dele não terminou com sua morte. Em 2020, ele foi beatificado pelo Papa Francisco, o primeiro millennial a receber essa honra. Milagres foram atribuídos à sua intercessão. Jovens de todo o mundo descobriram seu site sobre milagres eucarísticos e estão voltando à fé por causa disso. Mas para mim, o maior milagre de Carlo não foi algo que aconteceu depois de sua morte. Foi o que aconteceu durante sua vida. Foi a maneira como um adolescente moribundo conseguiu alcançar o coração endurecido de um médico cínico e mostrar-lhe o amor de Deus. Foi a maneira como ele transformou suas últimas semanas de vida em uma missão de amor. Foi a maneira como ele enfrentou a morte não com medo, mas com esperança. Foi a maneira como ele me ensinou que nossos corações, todos os nossos corações, precisam de mais do que medicina para serem verdadeiramente curados. Hoje tenho 75 anos. Aposentei-me da medicina ativa há alguns anos, mas ainda trabalho como consultor no Hospital San Gerardo, e sempre que passo pela sala 312, agora usada para outros pacientes, eu paro por um momento e faço uma pequena oração. Obrigado, Carlo, sussurro. Obrigado por cuidar do meu coração. Obrigado por me mostrar o caminho. E, por favor, continue rezando por mim lá de cima. E eu juro que às vezes posso sentir sua presença, aquele sorriso gentil, aqueles olhos cheios de luz, aquela fé inabalável que mudou minha vida. Carlo tinha razão sobre tudo. A Eucaristia realmente foi sua autoestrada para o céu, e através dele Jesus realmente curou meu coração. Ao terminar de escrever estas memórias, percebo que esta não é apenas a história de Carlo Acutis, é também a minha história. A história de como encontrei Deus através de um adolescente moribundo. A história de como aprendi que às vezes os professores mais sábios vêm nos pacotes mais improváveis. Durante toda a minha carreira pensei que meu trabalho era salvar vidas, e eu salvei algumas, centenas, talvez milhares ao longo de 34 anos. Mas Carlo me ensinou algo mais profundo, que há algo mais importante do que prolongar a vida. É dar sentido à vida, é preparar-se para o que vem depois. Ele me ensinou que o coração não é apenas um músculo que bombeia sangue, é o centro de quem somos. E assim como nossos corações físicos podem adoecer e precisar de tratamento, nossos corações espirituais também podem adoecer. E há apenas um médico que pode verdadeiramente curá-los: Jesus Cristo. Escrevi este relato porque sinto que a história de Carlo precisa ser contada, não apenas a versão oficial que agora pode ser encontrada em livros sobre sua vida e beatificação, mas a versão pessoal, a versão de como ele tocou a vida de um homem comum, a versão de como seu testemunho continua a ecoar anos depois de seu último batimento cardíaco. Se você está lendo isto e seu coração está cansado, vazio ou quebrado, seja você médico, paciente ou simplesmente alguém navegando pelas águas turbulentas da vida, quero que saiba, há esperança, há cura, há um Deus que te ama mais do que você pode imaginar. E se um adolescente de 15 anos pôde ensinar isso a um médico cínico de 56 anos, então talvez haja esperança para todos nós. Carlo costumava dizer: todos nascemos como originais, mas muitos morrem como cópias. Ele nunca foi uma cópia, ele viveu autenticamente, amou completamente e morreu com esperança, e ele me ensinou a fazer o mesmo. Então, querido ouvinte, agora que compartilhei com você esta história que carrego no coração há quase 2 décadas, gostaria muito de saber: o que você achou do meu relato? Consegui transmitir a extraordinária pessoa que Carlo era? Consegui fazer você sentir, mesmo que por um momento, aquela presença sagrada que eu senti naquela sala 312? E mais importante, há algo nesta história que tocou seu coração? Alguma palavra que ressoou dentro de você? Alguma esperança que despertou? Eu adoraria ouvir seus pensamentos. Afinal, Carlos sempre dizia que testemunhar não é apenas contar uma história, é começar uma conversa que pode mudar vidas. Então, por favor, conte-me, o que esta história despertou em você?